Gratidão. E aqui uma mensagem da nossa egrégora, uma mensagem no dia de hoje, né, do dia 6 de agosto, que nos remete ao recolhimento. Recolhimento não no sentido de estagnação, né, nem no sentido de evitar alguma coisa, mas recolhimento no sentido de a gente estar concentrado no nosso próprio processo interno, cada um de nós, que não é o momento de brincarmos, né, ou de delegarmos, né, o nosso processo para algo externo ou para alguma situação que não corresponda à nossa verdade interna. Então, o momento que está acontecendo é que, né, todo o plano extrafísico, toda a parte extrafísica de nós mesmos, né, toda a nossa parte que não está na nossa fisicalidade, está se unindo à nossa fisicalidade. Então, estamos nos reintegrando a quem somos, estamos reintegrando as nossas partes, a parte não física com a parte física. Então, esse processo exige de nós muita tranquilidade, muita percepção, muita introspecção, porque as nossas células, elas são reprogramadas, né? Então, o que acontece é que nós temos todo um sistema físico que foi aí vivendo experiências humanas e trazendo para dentro do sistema informações desencontradas, né? Então, emoções, pensamentos, todo um sistema que precisa ser, digamos, reconfigurado. Então, essa reconfiguração mais forte, né, ela está acontecendo agora porque ela se tornou coletiva, né? Então, o que acontece é que muitos seres foram despertando, então foram determinadas ondas acontecendo, né? Então, grupos foram despertando numa determinada fase, outros em outra, outros em outra. E isso tudo foi se somando até chegar no alinhamento desses comandos que estão auxiliando em trazer essas frequências para o planeta Terra, onde os seres aceitaram viver essa experiência para trazer a frequência da consciência cósmica para a humanidade de superfície da Terra. Então, a humanidade de superfície está sendo tocada em diversos pontos internos para despertar para a sua verdadeira origem, para a sua verdadeira realidade interna. Então, o momento é de grande turbulência, né? Então, acontecem turbulências porque são muitas pessoas e cada uma está numa determinada etapa. Então, muitos seres já estão no processo de despertar, já estão muito mais conscientes, já têm a percepção, né, muito mais ampliada. Então, eles têm condições de ir seguindo esse processo com o auxílio das hierarquias espirituais, das hierarquias superiores que os acompanham. Enquanto outros que estejam recebendo essa mensagem, né, e necessitem dessa informação, ainda precisam ser tocados de alguma forma. Então, para esses, a informação principal é que não se desesperem, né? Não entrem em estados de energia densos. Por quê? Porque são seres que escolheram estar no caminho, né, superior, que escolheram se reconectar nesse momento da transição planetária. Isso vai acontecer de qualquer forma. Então, não se compare, né, não comece a comparar as situações, porque cada caso é um caso e não existe ninguém igual a ninguém e nada, nenhum processo acontece exatamente como o outro está vivendo. Então, a mensagem principal é de não brincar com o próprio processo, né? Não brincar, a gente não quer dizer que a gente vai ser, né, rígido, não é no sentido de a gente não se divertir até com o processo e permitir que ele seja mais flexível, mais simples, mais fácil possível. Mas é não brincar no sentido de se omitir, do contrário, de falar, de deixar de lado para ir fazer alguma outra coisa que corresponda às distrações do mundo. Porque outra oportunidade como essa não acontecerá, gente, não acontecerá. Então essa é a oportunidade, é única. É único. Então, o momento que isso está acontecendo não se repetirá.
Isso pode vir, né, em outro, mas isso não sabemos há quantos mil anos. Então é um momento onde a gente tem que aproveitar esse estado, ou seja, o estado que nós estamos percebendo as influências do plano extrafísico, de planos superiores, pessoas que estão ampliando a visão, percepção e tudo mais, elas têm que permitir que esses processos se deem naturalmente, porque isso faz parte de nós, né? Então, nós não estamos aqui sem as nossas antenas ligadas. Apenas é que a gente saiu do caminho, né? E as antenas ficaram captando aí outras coisas. Então, no momento é para a gente se voltar para dentro, estar completamente conectado a quem somos e nada mais, né? Porque as circunstâncias externas não definem quem somos. Nada que está fora vai definir quem somos. Então, o livre-arbítrio que temos de evoluir não pode ser negado. Não pode ser negado, jamais. Então, o plano superior jamais pode te negar uma informação, uma mensagem, um auxílio, nada, se essa foi a decisão da pessoa. Tá? Então, se eu fiz essa escolha, eu preciso de informação, de conhecimento, daquilo que vem do extrafísico para que eu possa estar aqui. Então isso jamais será negado. A gente só precisa estar atento. Por isso é pedido que não brinque, né, no sentido de, não, só hoje eu vou, né, fazer qualquer bobagem, porque essas bobagens podem te tirar do seu próprio processo, que é o processo da sua vida, da vida. Então a gente precisa estar atento, recebendo essas frequências, permitindo que elas transmutem as nossas células, porque o processo ele é lento, né? Então o que acontece quando a gente recebe uma frequência diferente? As nossas células elas vão passar por um processo de regeneração, de reprogramação. Por quê? Porque a nossa mente, em algum momento a gente já entendeu. A gente já entendeu. Só que o nosso corpo ainda não está capacitado a experimentar o que nós entendemos. Então são dois processos que precisam se unir. Então, em muitos casos, eu estava lá atrás, eu entendi, eu entendi. Né? Tá, mas você experienciou aquilo? Não. Então, aquilo ainda não está introduzido no seu sistema. Então, essas energias é que fazem o trabalho, que faz o trabalho através de nós. Não somos nós que falamos, não, agora eu quero, não quero, né? O que nós fazemos é nos auxiliarmos. Então, a gente permite, a gente dá permissão para que isso vá se trabalhando e vai auxiliando com a nossa boa vontade com nós mesmos, né? Então, a gente vai fazendo isso e aí a gente vai viver isso. Então, o objetivo é que o plano extrafísico, que é a nossa parte que está no invisível, né? Ela se una ao visível, que é o nosso corpo físico, para viver essa nova consciência. E aí a gente já pode dizer que a gente está implantando, né, a nova consciência, estamos vivendo a nova consciência, independente ainda da mudança externa, mas já estamos sentindo, estamos vivendo aquilo. Então, até chegar na nossa fisicalidade, tem um tempo que é determinado por cada pessoa. Por quê? Porque você não pode acelerar, não podemos acelerar o processo. Não podemos pegar uma frequência de quinta dimensão, colocarmos, vestir como uma roupa, né? Então, eu visto e amanhã eu saio já. Já estou indo. Isso poderia ser possível se nós já estivéssemos num nível muito mais alto de evolução. Ou seja, se a gente já conseguisse fazer isso, porque a gente já tem mais conhecimento. Como a gente não tem, então é mais lento, porque a gente está saindo de uma dimensão mais densa. Então, uma pessoa não pode sair de uma dimensão que ela está andando. Por exemplo, um carro está andando a 20, 30. Aí eu falo, não, agora você vai a 110, né? Se o carro não tem essa capacidade. Obviamente, você tem um carro que tem, você vai de um ponto ao outro em 2 minutos. Então, é a mesma coisa com o nosso veículo. Ele é como um carro.
Então, se o meu veículo está equipado para acelerar e eu tenho que sair daqui agora e chegar em determinado lugar em 10 minutos, se eu estou com o meu corpo capacitado para isso, eu vou chegar. Agora, se eu não estou, eu não vou chegar. E eu não posso colocar mais força. Por quê? Porque não é a força que vai fazer o veículo andar. Então, essa é a diferença do processo ascensional. Você não pode pôr pressão. Você tem que soltar a resistência. Soltar, tirar o pé do freio e não pisar no outro, né, e ir embora. Você tem que fazer esse movimento. Por quê? Porque o nosso corpo não pode receber uma frequência tudo de uma vez. Então, isso é gradual, aí você vai fazendo. E aí, então, aquilo que você pensou, que você entendeu em pensamento, você fala, nossa, eu entendi, né? Eu entendi que existem níveis de consciência, eu entendo que eu vejo as coisas mais integradas, que as pessoas, né, elas têm emoções que não correspondem à emoção do coração. Então, tem um monte de coisa que você começa a entender, mas ainda não está vivendo aquilo. Por quê? Porque aquilo ainda não passou para a experiência, não desceu. Então, a energia crística, ela é uma energia extremamente poderosa. Por isso que ela vai aos poucos. Ela gradativamente vai atuando no ser e aí vai tirando a nuvem que ele tem de pensamentos, de coisas à frente. A própria energia vai fazendo esse trabalho para o ser ter mais clareza mental. E aí vai passar para a fisicalidade, reprogramando as células para elas conduzirem o ser numa única direção, na direção que é a direção do caminho dele. Então, esse movimento passa primeiro pelo nosso entendimento intelectual, a gente lê, a gente estuda, a gente assiste vídeos, faz um monte de coisas, mas muitas vezes a gente não está experienciando uma lei superior acontecendo. E quando a gente experiencia uma lei superior acontecendo, é totalmente diferente. Porque aí você sai daquela teoria e vê um negócio ali que você está manifestando, uma coisa ali que está te instruindo, uma coisa que literalmente caiu do céu para você. Aí você fala, o que é isso? Né? Aí você já não vai ficar assustado, né? Como a gente diz. Por quê? Porque você vai começar a entender que é a manifestação do que você está vivendo, está se manifestando para te mostrar, para você experimentar, degustar, né, entre aspas, um pouco daquilo que você está vivendo internamente. Então tudo começa aos pouquinhos, né? Então você vai percebendo alguma coisa que vai se apresentar para você, que vai se mostrar para você e etc. O próprio convívio, né? A gente passa a ter contato com os nossos irmãos, com forças mais elevadas, com hierarquias mais elevadas, com energias que a gente percebe que estão ao nosso redor, benevolentes, com mais luz, né? Ou seja, mais luz na consciência significa eu entender mais as coisas, eu não ficar tão emotiva com as coisas, não ficar tão perplexa com a realidade, porque a gente vai ver a realidade. Então, o despertar não é uma coisa que você fala, eu saio de um ponto ao outro e está tudo bem. Não, eu tenho que percorrer um caminho que vai me revelar coisas e isso vai de pessoa para pessoa. E essa é a verdadeira jornada. Então, a verdadeira jornada, gente, a verdadeira jornada começa quando a gente desperta. Quando a gente não despertou ainda, a gente não está fazendo nada, a gente está dormindo. Então, a mensagem que vem do alto é: levantem e andem. Levantem e andem. Né? Então, Jesus que disse: levantem e andem. Sedes, né, se uma pessoa que está caída, ela pode levantar e andar. Por quê? Porque ela é Deus, né? Está fazendo aquela experiência ali. Só que ela não tem consciência. Então, quando outra pessoa que está num nível que já passou algumas coisas ajuda aquela vai levantar. E assim a gente começa a fazer um movimento gigantesco de despertar. Então, quando a gente vê as pessoas despertando, é maravilhoso. Então, tem muitas coisas acontecendo no que a gente chama bastidores, né? Então, os bastidores
Aí fala, coloca as imagens dos bastidores. Aí aconteceu isso, né? Mas não tem imagem para colocar os bastidores, porque tudo que está acontecendo é no plano extrafísico. Então não tenho ainda como, né, uma câmera para eu poder filmar o extrafísico ou trazer alguma mensagem que seja do extrafísico fotografado, né? Pode acontecer, mas comigo normalmente nunca aconteceu. Por quê? Porque a minha capacidade de comunicação é outra. Não é de ver formas, né? É mais de escutar e também de luzes, né? Então, aí eu vou colocar aí algumas imagens de luzes para ver se ilumina também e ajuda as pessoas a se iluminar. Então, a iluminação, ela traz justamente a clareza, a consciência, para a gente falar, peraí, né? Por que eu tô nisso aqui, né? Então, o movimento agora é de não brincar e de focar realmente no nosso interior, sem rigidez, né? Não é para a gente ficar ali sentado 24 horas, meu Deus, e agora, né? Não é para isso, porque aí também você vai atrapalhar todo o processo, que o processo tem que fluir. Então, é não brincar no sentido de a gente se distrair com o mundo do caos. Então, alguém, né? Outro ponto que está sendo colocado aqui é dos chamados, algumas pessoas falaram de ataques espirituais, essas coisas, como funciona. Então, a gente procura nunca nem considerar isso, né? Realidade, mas o que seria isso sutilmente? É sempre muito sutil e às vezes as pessoas não percebem. Então, uma coisa muito sutil que acontece é quando a pessoa entra num processo desse, a outra fala, que bobagem, o que você está fazendo? Que besteira, volta para cá, né? Então, isso é uma forma do espírito do outro estar atacando aquele que está despertando para a nova realidade, né? Despertando não para a nova, mas para a própria realidade, né? Então, esse processo, essas palavras, elas devem ser cuidadas por aquele que está recebendo, desconsiderando toda e qualquer situação desse tipo. Então, a pessoa que está fazendo esse processo deve estar absolutamente firme no seu processo, sendo, né, de alguma maneira, se auto-protegendo desse processo a partir da sua própria convicção do seu processo. Então, eu estou convicta do meu caminho, aquilo é como dizer, não, você quer trabalhar aqui? Não, eu estou convicta que eu vou trabalhar aqui, nesse outro lugar. Então, você nem vai observar aquele outro, né? Então, é a convicção interna, é a confiança interna, é o movimento interno que permite a gente se manter no caminho que já foi escolhido. E aí o caminho vai se desdobrando e a gente vai percorrendo. Então tudo vai se desdobrando. Tudo é um caminho que está se desdobrando. O que significa? Significa que o caminho já existe, né? Não que ele esteja todo definido. Não, a gente tem as escolhas que a gente pode fazer, que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Mas o desdobramento, né, daquilo que nós escolhemos, se nós escolhemos evolução, então tem lá um ponto lá, evolução, vamos chamar assim, né? Então você escolheu aquele, aí você está percorrendo para chegar lá, né? Então é um desdobramento quântico de você mesmo, ou seja, você tem o seu arquétipo original, o seu ser perfeito, e você está aqui como um reflexo. Então agora você está voltando para esse ser perfeito. Então, aí você vai acontecendo um desdobramento, né, do caminho para você retornar à sua própria essência. Então isso vai fluindo na medida que você vai percorrendo, vai percebendo, recebe uma intuição, assim você vai agindo, atuando de forma mais consciente, mesmo que ainda não esteja, né? Porque todos nós sempre estamos conscientes, mas podemos estar mais ainda. Então o processo é aos poucos. Então, o quanto você está consciente naquele momento é o quanto de coisas, de ações que você pode fazer. Não coloque carga em cima, não coloque pressão em cima, porque isso já não faz parte do plano evolutivo, né? Pressão em cima é terceira dimensão, que quer, não, mas não é melhor você está fazendo aí, não é melhor você ir fazer tal coisa? Vai correndo lá fazer tal coisa, te tira
de onde você está e te coloca para correr no mundo fazendo coisas que não correspondem ao seu próprio processo de vida. Então, o movimento é de a gente se voltar para dentro, não brincar e se tomar cuidado com essas conversas ou essas comunicações, né, ou palavras que vêm como desmotivação ou como um ataque no sentido de por que você faz isso? Isso é uma forma de ataque. Eu pergunto para um ser que está meditando. Por que você está meditando? Então sinta a vibração, né? O ser está lá. Está uma conexão interna, está fazendo o seu processo interno e eu vou lá e falo para ele, o que você está fazendo aí? Né? E tento quebrar aquela orientação que ele está recebendo. Então isso é uma forma realmente de uma energia que não corresponde à energia crística, à energia de quem está evoluindo. Então o respeito é fundamental nesse processo. Fundamental a gente se autopreservar e não confrontar com essas perguntas. Então o nosso silêncio diante dessas perguntas deve ser maior ainda. Deve ser tão grande que essa pergunta nunca mais apareça na nossa frente. Então é mais ou menos assim que nós devemos trabalhar diante daquilo que não corresponde. Porque o planeta é um planeta de seres que não evoluíram. Então 90% a gente não evoluiu, não quer evoluir, não quer nada. Então os 10% que estão trabalhando estão movidos e assessorados por hierarquias superiores, por forças cósmicas, para elevar-se desse padrão humano e fazer o seu próprio processo. Então é aí o nosso foco de atenção, não que a gente vai desprezar as situações, muito pelo contrário, nós estamos aqui para auxiliarmos toda e qualquer situação que esteja de acordo com a nossa capacidade, mas nunca vamos impor a nossa vontade, né? Então, onde não existe espaço para um trabalho de sabedoria, de evolução, de conhecimento, de elevação, a gente não está presente, porque não há espaço, então não vamos invadir o espaço. Mas, quando somos solicitados, estamos em qualquer lugar, em qualquer espaço, visível ou invisível, trabalhando pelo mesmo objetivo comum, né? Pela força maior, não esquecendo, gente, que quem nos enviou, nos colocou aqui, nós não podemos esquecer, né? Então, o plano maior, Deus, o todo, é quem decide, né? Quem decidiu, quem colocou cada ser com suas funções, com suas habilidades, com suas missões, e esse é o grande comando que todos nós temos que abraçar, seguirmos, porque não tem ninguém melhor que ninguém, né? O único ponto que difere um ser do outro é a resposta. Então, alguns responderam o chamado, outros não responderam o chamado. Então, esse é um movimento que cada um, com o seu livre-arbítrio, fez. Então, agora, feita a escolha, só nos cabe seguir o caminho que escolhemos. Gratidão.